Olá pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário do dia que você estiver nos assistindo. Vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, na nossa reunião de sexta-feira de estudo do Livro dos Espíritos do Centro Espírita Ibirajara. Então, vou abrir a nossa reunião com uma reflexão do livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Quando assumas um compromisso, honra-o com a tua presença. Antes de aceitares qualquer incumbência, medita a respeito a fim de que não te situes numa posição desagradável. Sucedendo algum impedimento à tua comparência ou desincumbência da tarefa, comunica-o com antecedência, de modo a não prejudicares quem te aguarda, ou aquele que confia na tua palavra. Seja de pequena monta ou de alta responsabilidade, desincumbe-te de todos os deveres que assumires. Então, Joana de Ângeles aí nos chamando a atenção para a necessidade de a gente ter responsabilidade para os nossos compromissos com as pessoas, né, com quem nós nos comprometemos, e disciplina conosco mesmos, de organizarmos a nossa rotina de uma forma tranquila, racional, né, que a gente consiga gerenciar o nosso tempo da melhor maneira possível, adaptando os nossos compromissos, os nossos deveres, também respeitando aquelas pessoas que conosco convivem. Vou fazer agora aqui uma prece para que a gente possa se harmonizar. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua proteção, a Tua orientação, nesses pequenos momentos em que trazemos a casa de Ibirajara para os nossos lares, com a presença dos mentores amigos, nos brindando com a sua presença, com as suas doces vibrações. Permita, Senhor, que o estudo desta noite, destes breves minutos, sejam proveitosos para nós que é que desejamos tanto aprender. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. O estudo de hoje, ele é sobre as diferentes ordens, de espíritos. É um item que está no capítulo 1 da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que é a parte que fala do mundo espiritual. O nome, propriamente dito, é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aí, então, anteriormente a isso, já foi tratado aqui a origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, e agora a gente vai entrar nas diferentes ordens de espíritos e vamos tratar um pouquinho também da escala espírita. São as perguntas 996 a 100. Então, aqui nessa parte, o Kardec está querendo saber se existe algum tipo de classificação ou de hierarquia entre os espíritos, né? Faz um pouco parte aí desse momento científico ali que Kardec estava vivenciando, essa preocupação com classificações, com estabelecimentos de ordens e hierarquias, enfim, hoje em dia, se a gente for analisar alguns parâmetros das ciências sociais atuais, isso é um pouco questionável. Mas a gente vai entender aqui, na verdade, com esse estudo, qual era a preocupação do Kardec nesse momento.
Então, a pergunta 96. Kardec pergunta para os espíritos: são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Sempre que a gente pensa, então, né, nos espíritos, se nós temos alguma experiência com a interação com o mundo espiritual, a gente consegue perceber que existem algumas diferenças de personalidade, de pensamento, de características de comportamento e de sistemas morais, digamos assim, né, que esses espíritos pertencem. A gente vê muito claramente espíritos que estão muito ainda arraigados à ignorância e ao mal, e fazer o outro sofrer e sofrendo também. Como a gente vê espíritos que estão ali na tentativa de conduzir as pessoas os espíritos, às suas melhores versões, né? Então, quando a gente começa a ter alguma vivência mediúnica que seja, mesmo no plano individual, seja no trabalho mediúnico da casa espírita, a gente começa a observar que existem diferenças, né? E aí a pergunta do Kardec, na verdade, é se existe algum tipo de hierarquia. E aí os espíritos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E aí vamos tecer alguns comentários aqui, né? Diferentes ordens, não hierarquias. Já está implícito aí que há uma forma de resistência a esse pensamento hierarquizado como a gente entende do ponto de vista material, né? E aí os espíritos complementam, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Essa ideia de perfeição, dentro da doutrina espírita, ela está ligada à ideia de perfeição moral. A perfeição moral que é atingida a partir do momento em que o espírito se torna amplamente consciente da sua natureza e da sua identificação com o divino. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui, que existem diferentes ordens e que isso varia de acordo com o grau de identificação com o divino, se é que a gente pode colocar assim, que esses espíritos tenham conseguido alcançar, né? Então vamos prosseguir para ver se esses conceitos se tornam um pouco mais claros. 97. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Aqui, Kardec está perguntando, tá bom, se existem ordem ou grau de perfeição, quantas são essas ordens ou esses graus de perfeição? O que vocês acham? Qual que é o gabarito aí dessa resposta, né? É difícil a gente pensar, cada um de nós aqui, a gente vai elaborar um critério diferente para fazer a classificação desses espíritos. Cada um de nós que tem alguma experiência com isso. A gente classifica as pessoas do nosso convívio em confiável, em menos confiável, em agradável ou desagradável, em simpático, antipático, enfim, são N critérios que a gente pode adotar aí de classificação, né? Mas dentro da doutrina espírita existe também um critério que a gente pode, que os espíritos colocam aqui para Kardec e que também depois a gente vai esmiuçar isso um pouco melhor. Então os espíritos seguem respondendo, são ilimitadas em número, não tem como a gente ficar fazendo exatamente essa taxonomia aí de classificação dos espíritos. Porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, pode-se dizer que existem 3 classificações principais. E aí eles colocam assim, os espíritos de primeira ordem, os de segunda ordem e os de terceira ordem.
né? Os espíritos de primeira ordem são os espíritos que atingiram a perfeição máxima. São os espíritos puros, que são perfeitamente identificados com a divindade, Jesus, né? Eu e o Pai somos um, né? Essa identificação com o que há de divino em nós, centelhas divinas que somos. Alguns de nós, a maioria de nós que estamos aqui, não posso dizer por todo mundo, quero crer que existam espíritos puros encarnados na Terra, mas na realidade se impõe, nos faz perceber que a maioria de nós ainda está no caminho. Mas existem então esses espíritos que atingiram essa perfeição máxima. Então, os de segunda ordem, que os espíritos classificam assim: o desejo do bem é o que neles predomina. O desejo do bem. E aí, não necessariamente é aquele espírito que consegue só praticar o bem. Ele até entende que o bem é o melhor proceder, mas ele ainda não consegue proceder só no bem. Me lembra aquela frase célebre, né, do apóstolo Paulo, de que o bem que eu quero fazer eu ainda não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu ainda faço. Né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Pertencerão à terceira, prosseguem aqui os espíritos na resposta. Os que ainda se acham na parte inferior, os espíritos imperfeitos. E ali tem predominantemente a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Pergunta 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui preocupação dominante, têm o poder de praticá-lo? Lembra que a classificação aqui que os espíritos deram dos espíritos de segunda ordem era aqueles em que o desejo do bem predomina? Então, Kardec aqui está perguntando detalhadamente. Eles têm o poder de praticar, além de desejar, eles têm o poder de praticar. E aí os espíritos colocam, cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Não é que existe um modelo quadrado, uma caixinha perfeita ali dos espíritos de segunda ordem, em que todos que estão ali se comportam só daquele jeito, não. É uma coisa como os espíritos falaram ali, não existe uma barreira, né, entre essas ordens de espíritos. Então, cada um manifesta e consegue praticar o bem que lhe é possível, mas o seu coração ele já está mais voltado, preocupado em fazer o bem. Ele já sente arrependimento, ele já sente a dor de quando ele erra, de quando ele faz mal ao próximo. Né? Esses são os espíritos de segunda ordem. Cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm provas, todos, porém, ainda têm de sofrer provas, porque ainda estão com alguma identificação com a ignorância e com o mal, ainda não atingiu a perfeição máxima, como os espíritos colocam ali. Pergunta 99. Os de terceira ordem são todos essencialmente maus? Né? São só aqueles espíritos, como a gente brinca, mal como o pica-pau? Né? Aquele vilão dos desenhos animados, os diabinhos das peças infantis, né? Aquela coisa caricata? Não. Uns há que fazem nem o mal nem o bem. Esses são os espíritos também de terceira ordem, olha que interessante. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando lhes depara a ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. A gente consegue pensar, inclusive, em pessoas encarnadas, espíritos encarnados, que têm esse tipo de comportamento, né?
E aí, na verdade, antes também de olhar, de voltar os olhos para o outro, a gente precisa voltar também os olhos para nós mesmos e a gente conseguir identificar com que frequência que a gente se afiniza mais. Porque essa coisa toda de ordem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, trazem uma carga nas palavras, essas expressões, tem uma carga preconceituosa muito grande. Então, por isso que a gente precisa entender, na verdade, o que, que tem, qual o sentido que faz a gente ainda falar disso dentro da doutrina espírita. E tirar essa carga de preconceito e entender que esses espíritos não são outros espíritos que não nós mesmos. Entende? E aí, então, no item pergunta 100, o Kardec, então, passa a falar da escala espírita. A gente vai começar a falar hoje, mas os próximos estudos, os próximos colegas que vierem, os estudos de sexta-feira, vão adentrar mais especificamente aí nas escalas espíritas no detalhe de cada um dessas ordens que a gente colocou aqui. O Kardec ele vai esmiuçar isso ainda mais. Né? E aí, então, aqui na escala espírita, o Kardec ele vai colocando o seguinte, né, que apesar da gente ter apresentado essa questão toda de ordem, primeira ordem, espírito de primeira, segunda ordem, né, para essa pessoa de primeira e segunda categoria, são ranços que a gente tem aí da nossa pequenez moral de ficar classificando as pessoas assim. Então, o Kardec começa falando, na verdade, isso, que os espíritos não ligam para a convenção. Né? Essas classificações, elas vão ter uma finalidade, que eu vou falar mais no final, mas que os espíritos não estão preocupados com isso. Então, Kardec coloca aqui. Entretanto, não. Como é que é? Isso. Assim, é natural que, inquiridos sobre esse ponto da questão da classificação dos espíritos, hajam os espíritos divergido quanto ao número de categorias, sem que isso tenha valor algum. Ele colocou ali na resposta da sua pergunta, provavelmente ele escolheu uma resposta. E provavelmente nas sessões mediúnicas ele pode ter recebido mais de uma resposta. Porque ele está colocando aqui que houve divergência, né, sobre esse número de categorias, se são 3, se são 4, se são 5. E aí ele falou assim, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos de nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Então, os espíritos, não, para eles isso não faz a menor diferença quantas ordens, 4, 3 ou 4, 5, a, a base de tudo é o pensamento. É o que o espírito experiencia na sua realidade psíquica, é aquilo que irradia da sua aura, aquilo que irradia do seu coração. Né? Isso é que, na verdade, identifica o espírito, né, como um espírito mais próximo à perfeição moral daqueles mais distanciados. A gente lembra muito, me lembrou agora aquele exemplo do espírito que psicografou o Voltaire, né? Me fugiu agora o nome, que ele relata que ele foi um exímio trabalhador da doutrina espírita, né, ligado à Federação Espírita Brasileira, e quando ele desencarna, ele percebe que ele era um espírito com muitas dificuldades. Né? Ele tinha uma ilusão aqui na Terra, com seu ego, de que ele seria um espírito que
chegaria no plano espiritual abafando, mas quando ele chegou lá ele viu que não era bem assim. Então, tudo pelo pensamento, na realidade. E essas distâncias e essas características, essas fronteiras, elas são tênues. Os espíritos colocam, quando a gente passa de um estágio para o outro, digamos assim, de uma ordem para outra, existem matizes, existem várias questões ali que nos escapam dessa análise cartesiana de querer colocar as coisas em caixinha, né? Outra coisa que os espíritos colocam também é que essa percepção de um espírito que é mais ou menos evoluído que o outro também varia muito de acordo com o observador. Eu, Gabriel, no meu grau evolutivo ainda falho, certamente vou achar que certas pessoas, certos espíritos são evoluídos, mas que na verdade não tanto. Se a gente, né, chegar lá no plano espiritual, tirar a prova dos 9 de quem são esses espíritos, porque aqui na Terra a gente fica disfarçado no nosso corpinho, mas quando a gente estiver sem corpo, que a gente pudesse identificar na nossa verdadeira natureza, e aí como é que vai ser? Né? Então, eu aqui eu posso achar fulaninho mais caridoso, isso e aquilo, mas na verdade pode ser tudo teatro. Né? E eu que fico aqui me achando o último dos mortais, tenho mais experiência espiritual do que esse irmão. Né? Então depende tudo do ponto de vista de quem está considerando tal qual espírito superior ou inferior. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando, principalmente às vezes, espíritos que se manifestam de uma forma simples, mais simplória, e que a gente vai conversar e percebe uma sabedoria imensa, né, daqueles espíritos. O exemplo clássico disso, né, são os nossos irmãos da Umbanda. Quem já teve a oportunidade de dialogar com uma entidade que se identifica como Preto Velho e perceber a grandeza espiritual, às vezes uma pontuação, uma frase, uma palavra, você percebe que tem toda ali uma experiência espiritual, uma vivência, e falando português errado, e você tem ali, às vezes, o remédio para sua angústia, né? Então, Kardec ainda chega aqui numa das frases aqui que eu pensei agora, falando sobre essa questão da classificação. Não inventamos os espíritos e seus caracteres, vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, né, ele está falando aqui, na verdade, que não é a classificação que tem que vir antes do espírito, né? Na verdade, a gente ter esse olhar para o espírito e essa classificação entender para o que ela serve. E aí, por que ela serve? No último parágrafo aqui desse período, desse item que Kardec está introduzindo essa ideia da escala espírita, ele coloca assim: com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade e de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e por conseguinte, o grau de confiança e de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ele pode, esse quadro de classificação dos espíritos, só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe.
sempre gradual o progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. O que Kardec está falando aqui? Qual é a grande finalidade da gente falar em diferentes ordens e classes de espíritos? É da gente entender e se educar a perceber qual é o espírito que está nos guiando. Né? Numa reunião mediúnica, se o espírito que está chefiando o trabalho, vindo trazer um esclarecimento, se ele é de fato um espírito mentor ou se é um espírito desses que estão ali para ludibriar as pessoas. Então, como nós ainda estamos aqui encarnados com as nossas faculdades muitas vezes ainda obnubiladas, né, fechadas, bloqueadas de percepção, a gente às vezes não consegue discernir. E aí a importância da gente entender e a gente poder eleger quais são os espíritos que vão nos guiar, né? E eu prefiro sempre entender isso não de uma forma passiva, de aguardar que o espírito venha nos guiar. Mas é óbvio que a gente quer ter pessoas que tenham um tempo a mais de estrada, uma experiência a mais. Na nossa vida comum aqui, né? Se a gente quer fazer algo melhor, a gente vai buscar pessoas que são boas naquilo que a gente quer ser melhor. Né? Para poder ser igual a elas ou para entender como elas conseguiram atingir aquele local, para a gente poder atingir também. Então, não é porque eu só quero interagir com espíritos de alta classe por isso, por aquilo. Né? Quem pensa assim está interagindo com espíritos muito diferentes daqueles que eles estão achando que estão conseguindo interagir. Então, é mais para a gente ter esse senso do que está nos guiando dentro desse trabalho espiritual. Né? Então, essa discussão, às vezes as pessoas entram numas, né, de qual mentor é mais evoluído e tal médium é mais evoluído e não sei o quê. A gente não tem recursos para analisar isso muito detidamente, mas a gente precisa, dentro desses instrumentos que o Kardec nos serviu, fazer essa análise. Né? Então, são essas as considerações que eu gostaria de trazer a respeito desse assunto, muito interessante. Eu espero que tenha sido útil para vocês, como foi para mim. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fazer uma ligeira oração, pedindo paz, proteção, orientação aos amigos da casa de Birajara, que neste momento possam os seus mentores aproximarem-se, aplicarem passes, ajudando, energizando aquilo que precisa ser energizado, dissipando aquilo que precisa ser dissipado. Pedindo então permissão a Asdrubal, a Djalma, a Diogo da Cruz, a Ibirajara. Encerramos o nosso encontro na noite de hoje, que assim seja, graças a Deus.